Paz seja convosco, igreja. Todos em pé, com alegria no nosso coração. O Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de poder oferecer o nosso melhor para Ele, amém? Não estamos aqui por causa de nenhuma pessoa que está aqui, mas estamos aqui por causa dEle, amém? Com as suas mãos levantadas, peça a Ele que fale fortemente ao seu coração nessa noite. Pai, diante da Tua presença nós nos encontramos mais uma vez e queremos Te louvar, Te adorar, Te bendizer, Te glorificar, Pai. Sabendo que toda sorte de bênção provém do Teu trono, provém do Teu altar. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial que o Senhor nos dá. De podermos nos reunir aqui nesse santo lugar para Te exaltar, para Te engrandecer, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua voz, para aprender contigo, Pai. Muito obrigado por tudo. Te louvo por cada vida que aqui está. Te louvo, Pai querido, pelas nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens, os casais, as famílias. Te agradecemos por tudo, Pai. E pedimos que nos abençoe nesta hora. Deus querido, não olhe para a nossa fragilidade, mas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, venha dirigir. Pai querido, que seja o nosso melhor louvor nesta noite. Ó Deus, que possamos receber a Tua palavra. Fale fortemente aos nossos corações. Renova-nos, Deus, renova-nos. Precisamos de Ti, precisamos do Teu toque. Pai querido, nos colocamos inteiramente diante do Teu altar. Oramos, crendo na bênção, crendo na Tua presença, ó Deus, e dizendo a Ti, ó Pai, fala conosco, nos dê uma experiência nova contigo nesta noite. Oramos no nome de Jesus, que assim seja. Digam amém. Glória a Deus. Ofereça o seu melhor a Ele. Glória a Deus. Esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Forças alcançado, renova os que não têm vigor. Temerão os que esperam nele, todo forte o nome do Senhor.
Deus. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Glória ao teu nome. Exaltado seja, Rei dos Reis. Seja exaltado, Pai. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, no estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, oh, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, o estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ao vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, no estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos.
para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia! Ao leão da tribo de Judá, que vive e reina para sempre. Aleluia, teu nome, Deus querido. Exaltado seja, Rei dos Reis. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Aleluia, Rei dos Reis. Exaltado seja para sempre. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E
nós o teu querer, Jesus. Boa noite a todos, paz seja convosco. Bom estarmos juntos na presença do nosso Deus. Bom é poder também entregar a Ele o que Ele merece, a honra, a glória e o louvor. É certo que nós não temos tudo o que Ele merece, não temos muito o que dar, pouca coisa, mas Ele aceita quando nós fazemos de todo o nosso coração, quando nós expressamos de fato nossa gratidão, pois sabemos que Ele não necessita disto, mas nós necessitamos disso. Diga amém. Então, com as mãos para os céus, agradeça a Deus pelo fato dele conceder a você esta oportunidade. Ó Deus, o Senhor tem tudo. O que é que podemos dar a Ti? Tu és dono de tudo. Tu és o Deus criador de todas as coisas, grandes e pequenas, visíveis e invisíveis. Aquilo que nós podemos ver, contemplar, e aquilo que nós nem conhecemos nesse universo afora. Tu és o Deus, e o Deus de bondade, o Deus que nos criaste, o Deus que nos amaste, o Deus que, mesmo apesar da grandeza que tem, o Senhor se importa conosco, nós tão pequenos, frágeis, fracos e pecadores. Mas o Senhor nos amou sobremaneira, que entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. E esta é a mensagem que apresenta o amor incomparável. Lá na cruz estava o teu Filho, derramando sangue por nós, abrindo os céus para nós, nos comprando com alto preço, nos favorecendo para que pudéssemos entrar na morada celeste. O Senhor nos desejava, nos queria, por isso se empenhou em nos resgatar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor. Bendito o nome do Senhor, bendito o teu nome. Ao Senhor nosso Deus glorificamos, ao Senhor nosso Deus exaltamos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de ti. Não há Deus que faz as mesmas coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Bendito o nome soberano do Senhor nosso Deus. Mais momento, curve a cabeça e feche os olhos, leve a sua mão no seu coração. Peça para Jesus falar, peça para Jesus trazer a palavra dele, a palavra dos céus, do trono, para o teu coração, para o nosso coração. Senhor, necessitamos da tua palavra. A palavra do Senhor é que traz para nós vida. A palavra do Senhor é viva e eficaz, é penetrante. Assim como o nosso corpo precisa do alimento para a nossa saúde, nossa vida, a nossa alma precisa do alimento espiritual que é a tua palavra, Senhor. Sem a tua palavra não teríamos vida, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos foi dado, nos foi entregue. O Espírito da verdade que o mundo
não pode receber, nós recebemos. Obrigado, Senhor, pois foi esta grande dádiva, pois é o Teu Espírito Santo que fez a obra de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E continua a fazer essa obra gloriosa que o Senhor iniciou, nos aperfeiçoando a cada dia. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos deste. Obrigado, Jesus. Ó Deus, fale com cada um que aqui está. Que o Senhor possa, pelo poder do Espírito Santo, trabalhar em nossa vida, trabalhar o nosso caráter, nos formando, nos forjando. Pai, que a nossa vida seja para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Que a nossa vida, nosso testemunho, nosso viver possa alegrar o Teu coração. Fale, Senhor. Estamos aqui para ouvir, para receber, ouvir e receber com alegria. Pedimos, Pai, humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Leremos em Apocalipse no 3º capítulo, de 11 ao 13. E demos para essa noite o tema da mensagem: cuidando da nossa salvação. E esse texto, ele é fundamental, apesar de que temos outros textos que dão respaldo a este tema. Apocalipse 3, 11 ao 13 diz assim: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Digam graças a Deus. Os irmãos podem sentar, queridos. O que nós temos acompanhado pela experiência do caminhar cristão, da vida cristã, tanto enquanto membro da igreja, sentado com vocês, ouvindo a pregação do pastor, dos pregadores, quanto também no ministério, por algumas décadas, o que nós temos assim percebido, identificado, é que às vezes não se tem dado o valor da salvação, que foi um presente tão glorioso da parte de Deus para nós. Por que as pessoas às vezes não dão o devido valor, não cuidam com coerência? É porque nós não pagamos nada pela salvação. Quando se paga algo, parece que nós temos mais zelo por aquilo que nós pagamos. Quando não paga, parece que não tem tanta importância. Se vai a uma loja e compra alguma coisa assim bem barato, às vezes nós não nos importamos se aquilo estragar já tão logo, não durar muito tempo. Mas quando compramos algo que nós sentimos na pele, no bolso, que foi caro aquilo, nós exigimos que dure bastante, por causa do valor. Quando nós temos alguma coisa que nós damos o devido valor, nós cuidamos mais. Certamente alguns já tiveram experiência de pegar o carro, dirigir o carro de alguém que te emprestou. Alguém foi bondoso e disse: tudo bem, então vai com o meu carro. Quem já usou o carro de alguém, levante a mão. Ok? E certamente você, então, com muito mais cuidado do que se fosse seu, porque você tem muito mais responsabilidade por aquilo que você está cuidando agora, e você quer devolver com responsabilidade aquele veículo, sem danos, inclusive o combustível também, repor e até um pouquinho mais. Até porque se precisar novamente, você tem até uma vantagem,
pessoa talvez vai pensar bem de você. Bom, emprestei uma vez, entregou, meu carro estava sujo e até lavou para mim o carro, entregou limpinho. Eu observei também o ponteiro do combustível, entregou com um pouquinho mais ainda. Então, está aqui meu carro, você precisa novamente. Porém, se usou o veículo e entregou mais sujo ainda, com menos combustível, nem se importou em repor o que gastou, numa segunda vez a pessoa talvez vai dar uma desculpa. Eu vou usar, justo essa hora eu vou usar. Meu carro não está muito bom, não, então nem pegar ele, viu? Vai cair fora de você, porque não usou com responsabilidade. A salvação, irmãos, ela tem um preço. Não foi para nós pagarmos, mas alguém pagou o preço e foi muito alto. Nós devemos todo instante saber que nós trazemos conosco a salvação, que ela foi gratuita para nós, porém não foi de graça para Deus. E saiba que se Jesus tivesse que morrer de novo por mim e por você, Ele faria isto. O valor que tem a salvação, e às vezes nós não cuidamos devidamente. Parece que não damos muita importância. Vivemos, às vezes, não com cuidado, não com zelo. Cuidamos de coisas materiais, que são de valores, porque são coisas materiais. Mas nós não cuidamos daquilo que é espiritual, daquilo que nós não podemos ver ainda. A salvação está dentro de nós, sentimos, e foi uma dádiva de Deus, que é a obra do Espírito Santo, que Ele habitou em nós e trouxe para nós essa certeza. Mas nós não desfrutamos ela ainda, nós não estamos vivendo um paraíso, um céu, uma perfeição, vivemos ainda em meio a tantos problemas, tantas confusões. E por não vivermos a inteira salvação, parece que ela fica descuidada. E nós precisamos dar o valor que tem para nós a salvação. Por isso, venham sem demora. Alguém diz assim: nossa, mas desde quando foi entregue essa carta aqui? No tempo do apóstolo João, que recebeu a revelação da parte do Senhor para entregar a uma das igrejas da Ásia Menor, esta aqui da Filadélfia, e até hoje não voltou ainda, mas voltou para todas as gerações que viram antes de nós. Essas já foram, nós estamos aqui. É como se Jesus tivesse voltado para quem já partiu. Nós estamos aqui, essa é a nossa geração. Até quando vai durar a nossa vida, nós não sabemos. Pode ser que o Senhor Jesus ainda, o nosso olhar, a nossa forma de entender, demore mais um pouquinho para voltar. Porém, nós não ficaremos aqui, irmãos, para a semente. Nós partiremos. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer hora, a qualquer momento. Venham sem demora. Apesar de que nós hoje entendemos que está tão perto a volta de Jesus, por tudo que está acontecendo no mundo, vemos com muito mais clareza. Os nossos irmãos de décadas e séculos passados principalmente, talvez tinham necessidade de conhecer um pouco mais do que, chegando para nós nesse tempo, temos o conhecimento com clareza das coisas que existem hoje, da tecnologia, do avanço da ciência, que vemos o que falta cumprir para Jesus voltar e buscar a igreja. Eu acredito que é apenas a misericórdia dele para salvar alguns envolvidos de nossa família, nosso convívio, que nós amamos. Desejamos que essas pessoas também sejam alcançadas pela graça de Deus. Talvez é apenas isso que está faltando. Conserve o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Saiba, meus irmãos, que quando entregamos a vida para Jesus, nós arranjamos um inimigo espiritual, talvez até inimigos, pessoas, porém, o inimigo nosso, de fato, não são pessoas, mas é este ser espiritual, Satanás, o diabo. Nós arranjamos esse inimigo que tem lutado todo o tempo para nos tirar da presença de Jesus, por isso que está aqui. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não vai ser o vizinho que vai tomar a sua coroa, não vai ser pessoas, mas este ser aqui lutará com toda a insistência. Saiba que desde quando entregamos a vida para Jesus, Satanás nunca aceitou o que de fato aconteceu comigo e com você. Ele nunca aceitou. Uma vez que nós, como pecadores, porque ele, este ser, tido como diversos adjetivos, nomes, Satanás, diabo e tudo mais, ele esteve no céu. A Bíblia assim apresenta, não muito para nós, o suficiente para saber que foi uma criatura de Deus, porém perdeu a oportunidade pelo orgulho, pela soberba, pela rebelião. Ele conhece o céu, não sabemos se ele conhece tudo. Falamos justamente sobre a nova Jerusalém, o Senhor que preparou para nós, para a igreja. Não sabemos se ele conhece essa habitação, mas o céu ele tem conhecimento. Ele foi criado perfeito e perdeu. E nós que nascemos em pecado, como pecadores que somos, e como ele aceitar e entender o amor de Deus por nós, e saber que nós vamos morar no céu, e ele vai para o lago de fogo e enxofre. Como ele vai aceitar isso? E nunca aceitou a nossa permanência nesse caminho, apesar das tentativas dele. Nós estamos aqui, olha aí, graças a Deus, estamos aqui na presença de Jesus. E nós sabemos que o lugar do inimigo que o Senhor Jesus colocou é debaixo dos nossos pés. Não deixe ele sair, não deixe ele depois se vingar. Quando a pessoa sai da presença de Deus, descuida da salvação, não tem zelo por ela, não entende o valor pago, ele, o inimigo de nossas almas, assim tem feito com tantas pessoas, tem feito pessoas estarem num sofrimento terrível neste mundo. É certo que nós não daremos a ele brecha alguma, nós permaneceremos na presença de Jesus. Diga amém. Então deixa Deus falar ao seu coração sobre cuidando da nossa salvação. Diz o texto: coluna no templo do meu Deus. Coluna no templo do meu Deus. Nós temos aqui colunas nesta construção, algumas bem visíveis aqui, essas que sustentam a galeria, e outras que estão embutidas nas paredes. E toda coluna tem um fundamento, um bloco grande, bem calculado, para suportar, para que esta coluna possa depois fazer parte da estrutura sólida desse prédio. Embaixo de nós, dessa coluna, está todo este fundamento que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse que essa coluna ele tem colocado. O texto diz: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Coluna no templo do meu Deus. Como dissemos aqui, esse trecho é parte da carta que Jesus entregou uma das igrejas
da Ásia Menor, 7 igrejas da Ásia Menor, esta é uma, Filadélfia, e lemos apenas aqui um pequeno trecho. Filadélfia era uma cidade conhecida por instabilidade. É importante que a gente sonde também como que era essa cidade. Ela diz que ela era conhecida como uma cidade com instabilidade sísmica. Havia terremotos de quando em quando. Então o povo conhecia esta situação, o povo da cidade, as dificuldades que às vezes nos terremotos precisavam sair debaixo das construções, sair dos muros da cidade para se livrar, talvez de prédios, de construções, para que não houvesse mais danos. Eles viviam inseguros, quando em quando os abalos, e tem que correr. Hoje temos países, lugares que acontece isso, já com a tecnologia, já dá o alerta, dá o sinal, as pessoas se preparam. Há sim mortes, que às vezes vêm forte, pessoas não conseguem escapar, mas nesse tempo não tinha nem isso, nem esses alertas, e as pessoas viviam inseguras. Nesse contexto, Jesus oferece então, na questão espiritual, com base no que eles conheciam de insegurança, oferece à igreja agora promessas de estabilidade, permanência e honra eterna. Assim como as colunas têm importância num prédio, também a importância nossa como colunas que o Senhor colocou no santuário. Nós somos colunas. Só que diz assim: ao vencedor farei colunas. E às vezes a pessoa acha que eu venci. O vencer é de forma repetitiva, não é vencer uma vez, é viver vencendo, é vencer todos os dias. Então a promessa é para os fiéis até o fim. O que tem adiantado alguns de nossos irmãos ter vencido muitas lutas, depois se perderam, não foram constantes, persistentes, não permaneceram fiéis. Por isso, o termo vencedor no grego é repetido em todas as cartas às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer. Nas 7 cartas da igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, tem então cada uma carta ao vencedor, aquele que vencer, ao que vencer. Não é vencer uma vez, mas vencer continuamente, apesar das tribulações, apesar dos enfrentamentos, apesar das lutas, apesar das provas, apesar das tentações. Temos que vencer continuamente. É como diz um ditado: matar um leão por dia. Matar um leão por dia. Ontem matamos um, hoje tem outro, amanhã tem outro. Matar um leão por dia é vencer e vencer. E vencer sempre, vencer todos os dias. Em Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, todas as coisas, somos mais que vencedores. Não nós, não é a nossa força. Por isso, é por meio daquele que nos amou. É o Senhor quem dá força para nós. É o Senhor que nos capacita para vencermos. Então, às vezes a pessoa acha que eu consegui, eu venci, eu me esforcei na vida espiritual. Não, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, estamos constantemente na casa de Deus, mas é Deus que nos deu a força, é Deus que nos deu a graça. Essas situações que nós envolvemos de ler Bíblia, essas condições que são ferramentas que Deus tem nos dado, armas espirituais que Deus tem nos dado, porém, tudo vem do nosso Deus. Toda a força
vem do céu para a nossa vida. Diga amém. O vencedor não é o que nunca cai, que às vezes a pessoa cai, mas o que nunca desiste de se levantar pela fé em Cristo. Eu caí, mas você pode levantar. O cair do homem e o levantar é de Deus. Diga amém. Então o vencedor não é o que nunca cai, mas aquele que nunca desiste de se levantar. Levantei de novo, tudo pela fé e pela graça de Deus. A fidelidade no meio das pressões é o caminho para recompensas eternas. O quanto Deus se alegra quando olha para nós, seus filhos, e vê que estamos no enfrentamento, mas estamos vencendo, fiéis a Ele, leais a Ele, obedientes a Ele. Como Deus disse para Satanás a respeito de Jó: tenho observado o meu servo Jó, como é fiel, como é leal, como é temente a mim. Muitos aqui conhecem muito bem a história. Assim também Deus se satisfaz e se realiza quando vê em nós a firmeza. Estamos lutando. Vem lutas, vem provas, mas nós somos fiéis diante das pressões, das situações do mundo. Diz assim: faloei coluna no santuário do meu Deus. Isto é, estabilidade e honra. Estabilidade. E somos honrados por esta grande bênção. Em uma cidade instável, como eles viviam, como Filadélfia, a imagem de uma coluna firme era poderosa. Quando se via uma coluna firme, que vinha aos abalos, mas ela lá permanecia. É o que o Senhor Jesus estava dizendo através dessa carta aos irmãos dessa igreja. É uma coluna forte, estável, para que você possa me honrar. Coluna fala de estabilidade, de apoio, posição de honra, permanência no templo de Deus. Pode vir os abalos, mas essa coluna permanece. Pode vir as lutas, mas essa coluna permanece. É motivo de honra para nosso Deus, porque somos honrados como verdadeiramente fortes e firmes, que Ele nos faz pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu poder. No templo de Salomão havia duas colunas chamadas, uma Jaquim e outra Boaz. Até os nomes das colunas no templo de Salomão tinha. Nós encontramos 1 Reis 7:21. Diz assim: depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. Então a importância da coluna no pórtico do templo até tinha nomes. Imagina se nós dessemos os nomes dessas colunas aqui, né? Então eu quero sentar hoje perto dessa coluna aqui, dessa aqui, Jaquim, ou então de Boaz, e assim por diante, e mais nomes nós teríamos aqui. O crente fiel se torna um sustentáculo. Então a importância não é essa coluna de concreto. A importância é esta coluna. Diga assim: Deus me fez e me sustenta. Sou esta coluna, sustentáculo espiritual no reino de Deus. Diga graças a Deus. É alguém que permanece firme quando tudo ao redor vai desmoronando, mas você permanece firme. Este se perde, lamentável. Aquele se perde, lamentável. Mas graças a Deus, o Senhor tem me sustentado, porque me fez coluna no templo espiritual do Senhor. Deus transforma os frágeis em colunas pela sua graça. Não somos melhores do que aqueles que caíram, não. Nós temos tido a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E daí jamais sairá, do texto que lemos, aí mostra a segurança eterna. E daí jamais sairá. Ao contrário dos habitantes de Filadélfia, que tinham que fugir dos abalos,
Os vencedores estarão permanentemente na presença de Deus. Sempre estarei na presença de Deus, porque me fez coluna sustentável. Não há mais expulsão, afastamento ou medo, é habitação perpétua. O salmista Davi escreveu, Salmo 27, versículo 4, assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço, dentre outras coisas que ele pedia, e ressaltou esse seu pedido: uma coisa eu peço ao Senhor. E não só pedia, como buscava, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Você talvez já ouviu, eu já recebi, e também até quando solteiro, quando voltei para a igreja, meus pais permaneciam desviados, e fazia crítica a ir tanto à igreja, tá? Você também já recebeu crítica, talvez da própria família. Morar na igreja, tá? Quem já recebeu crítica, levante a mão. Olha aí, tá? Irmãos, se nós morássemos na igreja mesmo, irmãos, que bom seria. Se pudéssemos ter essa vida aqui, desse tempo do culto, que fosse 24 horas por dia, irmãos, que maravilha seria. Aí dá para sentir um pouquinho como será o céu para nós, irmãos. Uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é para ficar olhando aí o prédio, as paredes e qualquer coisa assim. Mas o que ele queria era justamente para contemplar a beleza do Senhor. Deus está aqui presente, irmãos. Nós não podemos vê-lo com os olhos naturais, mas sentir a presença dele. Saber que de fato Ele está aqui nos contemplando, nos abastecendo com esta palavra, falando aos nossos corações, nos orientando, nos exortando, às vezes chamando a nossa atenção, e nós estamos aqui contemplando a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ouvindo a palavra, o Senhor fala aos nossos corações, estamos meditando, é verdade. Às vezes vivemos ligados às coisas materiais, lutamos por coisas materiais, às vezes ficamos doentes por coisas espirituais, nos sacrificamos por coisas espirituais, e às vezes nós não fazemos nada por coisas espirituais, só por materiais. Às vezes se desgasta a vida por coisas materiais e pouco se faz por coisas espirituais. Meditar no seu templo. E hoje estamos aqui recebendo essa palavra, é verdade. Preciso valorizar mais a salvação que o Senhor me deu. Preciso valorizar. Diz assim o texto: gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. É uma identidade divina. Identidade que nós temos. Vou gravar sobre ele o nome do meu Deus. Quando vamos preencher às vezes uma ficha, um documento, filiação, nome do pai, nome da mãe, colocamos ali. E quando colocamos, às vezes perdemos já o pai, perdemos a mãe, mas o documento precisa ser colocado. Filiação, do pai, da mãe, escrevemos. É a nossa filiação aqui nessa vida, aqui nessa terra. A nossa filiação na família espiritual. Nós somos filhos de Deus. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Essa é a identidade divina que nós temos. Nós temos 3 nomes prometidos aqui no texto que lemos, texto inicial. O nome do meu Deus fala de pertencimento espiritual e filiação. Pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Ele. É a nossa filiação. Ele nos gerou de novo.
Ele fez a adoção, nos recebeu. Agora somos filhos de Deus. Não importa se nós estamos aqui neste mundo enfrentando tantas situações, nós vemos, contemplamos, lidamos com pecados, com maldades, depravação, mas nós somos filhos de Deus, digam graças a Deus. Apocalipse 22, verso 4 diz assim: contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Diga graças a Deus. O nome dele gravado em nossa testa. Então isso mostra a nossa filiação, identidade com ele. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que diz o texto, é uma identidade eterna como cidadão celestial. Nós, moradores daqui de Leme, muitos aqui não nasceram na cidade, eu também não nasci aqui em Leme, tenho essa cidade como a minha cidade natal, tenho ela pelos anos que eu já vivi aqui, estou vivendo. Então, quando preenchemos nossa residência, moradia, colocamos ali a cidade, natural de qual a cidade, os lemenses vão colocar Leme. E às vezes nós gostaríamos de colocar talvez um outro nome, outro município, tá? Mesmo pelo carinho que as pessoas têm dessa cidade, tá, de Natal. Mas às vezes pessoa perto de nós vai preencher também e vai colocar o nome da cidade dela. Nossa, você mora nessa cidade? Cidade rica, cidade boa para se morar. E nós moramos aqui em Leme. Quem já ouviu assim? Onde você mora, Leme? Onde fica Leme? Entre Araras e Pirassununga. Ah, eu sei então onde é. Conheço Araras e Pirassununga. Então Leme ali. Irmãos, que tristeza, irmãos, né? Mas Leme está crescendo, irmãos. Está despontando aí. Vai sufocar as outras ali. Mas é triste, mano. Nem no mapa a pessoa acha. E vai procurar. Aqui está um pontinho aqui, tá? Se dá uma piscada aqui, passa a cidade, nem viu Leme, quando passa na Anguera. Então, você mora entre Araras e Pirassununga, então você fica Leme. Irmãos, mas o nome da cidade do meu Deus, onde vamos morar, que é a nossa identidade eterna, cidade celestial, é a Nova Jerusalém, de graças a Deus. A Jerusalém aqui terrena é uma alegria, quando se pode estar lá. Para nós que moramos lá de cá, fica um pouco caro para de lá, sem dúvida. E as pessoas têm prazer, porque é onde Jesus ali andou, onde Jesus ele foi crucificado, onde ele foi sepultado, onde teve a ascensão dele. É a cidade capital. E prazerosamente quem pode ir a Israel e ir lá em Jerusalém, sem dúvida. Porém, uma cidade que tem muita idolatria. Bastante idolatria. Tem religiões a rodo, e cada um vende seu ídolo. Lá naquele percurso, Via Dolorosa, tem ídolos tudo quanto é lado lá. Mas nessa aqui, irmãos, não, ela é pura. É a Nova Jerusalém. Essa é a nossa cidade celestial. Diga graças a Deus. É lá que vamos morar. O meu novo nome. Às vezes tem pessoas que não gostam do nome que tem. Eu tenho um nome, isso já era comum lá atrás. Hoje coloca um nome só, já coloca sobrenome, tá? Mais curtinho ali. Tem mulher que tem, nossa, vai lá, Maria das Dores Anchieta, Filadélfia, e vai até colocar seu nome. Aí quando pode cortar um pouco, né, dá uma simplificada aí, tá? Então eu tenho o nome Vicente no meio do nome. Eu não sei porque não gosto muito desse nome aí, Vicente, né? Nome do meu avô, puseram em mim lá. Então quando alguém, quem é que fala Vicente sendo Vicente? Não, fala Nilson mesmo, tá? Não fala Vicente não. Até um dia no comércio, a pessoa, acho que foi ver meu nome lá, Vicente, eu achei que ela ia dar uma gargalhada lá. Que nome bonito, Vicente. Aí fiquei tão empolgado, né? Em nome de alguém da casa dela, não sei se é da filha que nasceu, que é filho, nasceu filha, Vicente. Aí fiquei contente que não malhou meu nome, né?
Então tem pessoas que ficaram tristes porque foi sugestão da avó, do tio, não sei o que está pensando na vida aí, deu esse nome agora aí para mim, tem que suportar agora aí. Irmãos, é só aqui para essa vida, irmãos, fica tranquilo. Amém? Receberemos um novo nome lá no céu. É revelação pessoal de Cristo ao fiel. Como uma intimidade singular, um novo nome nós teremos lá na Nova Jerusalém, e gravado em nós o nome do nosso Deus, identidade, filiação. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Isaías 62:2 diz assim: as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Não vai ser ideia do papai, da mamãe, da tia, da avó, né? O do vizinho, mas vai ser por identificação do nosso Deus, o nosso novo nome. Deus marca os seus com o selo da eternidade. O nome representa propriedade, caráter, destino. Quem vence recebe identidade celestial. Jesus promete a cada crente fiel que ele será uma coluna firme no reino, alguém que jamais será removido da presença divina, alguém que carregará os nomes eternos do Pai, da Nova Jerusalém e do próprio Cristo. Digam graças a Deus. No meio de um mundo instável, e quantas coisas vão desmoronando, vão caindo, desabando, de um cristianismo muitas vezes superficial, que não se afinca, não se tem raízes profundas, não tem firmezas, tudo superficial. Pessoas não conhecem a Bíblia, não se interessam por ela. Poderia aqui abrir um parêntese, como uma chamada de atenção, mas todos nós devemos receber essa palavra, que às vezes a pessoa, ela conhece muita coisa desta vida, nada contra, tá? A pessoa conhece o time de futebol, os 11 que estão jogando, todos reservas, conhece o nome e a família dos bandeirinhas, do juiz, até a avó do juiz conhece os parentes dos jogadores, mas não conhece quase nada da Bíblia. Pode conhecer tudo isso que eu disse, mas conheça um pouco mais da Bíblia, porque é chamado de crente superficial, uma casquinha, não tem fundamento, não tem raízes. Como ser fiel, como ser leal, se não conhece a vontade de Deus? Como conhecer um produto se não ler sobre ele, não ter conhecimento sobre ele? A pessoa compra o equipamento e já vai ligando, depois volta lá, queimou. Mas como que queimou? Eu coloquei lá na tomada, mas você não viu o que a voltagem não é essa? Eu não li nada. Assim a pessoa quer ser funcional à vida cristã e não conhece Deus, não conhece nada da Bíblia Sagrada. Vivemos num cristianismo, lamentavelmente, muitas vezes superficial. Já temos feito esse comentário, pastores também já de raízes comentam. Inclusive tivemos café com os pastores ontem aqui em Leme, e conversando com o pastor, está dando uma porcentagem grande de evangélico no Brasil, porém a qualidade, isso nos assusta, irmãos, porque igreja virou um negócio, irmãos. Pessoa não tem profissão, pessoa não sabe fazer na vida, vou abrir uma igreja.
É assim agora, virou um negócio. Qualquer abre igreja. É o ganha-pão dele. E qual a qualidade daqueles que vão sentar para ouvir? A qualidade de vida cristã. E assim, irmãos, tem nomes de igrejas que se você sentar para ouvir, você fica dando gargalhada o tempo todo. Cada nome, irmãos, de igreja. Tá? Cada circo que acontece nos, vou chamar altar, até ofender, né? Nos palcos, cada barbaridade que acontece na igreja, irmãos, por falta de conhecer, de ter e de ser, simplesmente achando também que faz parte do meio, bem superficial. Pessoa às vezes discute, briga, desentende e sai, vou abrir a minha igreja. Vou abrir a minha igreja, com tanta igreja que tem, vou abrir a minha igreja. Quando eu estava em Araras, já como co-pastor, um pastor auxiliar, podia sair e abrir a minha igreja. Mas eu, porventura, fui chamado para negociar agora, para ser negociante, fazer a igreja um negócio. Quando estava depois em Conchal, já pastor titular, mas estava em Araras, vou abrir a minha igreja. Tem tanta igreja, portas abertas, se essa não funcionou, vai na outra. Por que abrir mais? Abrir mais. Então às vezes há uma certa euforia, um entendimento assim, que é bom, que abre bastante igreja mesmo aí. Será que é bom? Porque há tantos e tantos escândalos, irmãos, escândalos, tá? E as pessoas estão realmente não buscando entrar nas igrejas pelos escândalos que existem. Alguns dizendo, eu vou servir Jesus em casa. É errado, logicamente, é errado, tá? Vivemos um tempo assim, cristianismo superficial. Vivemos então num mundo instável, de um cristianismo muitas vezes superficial. Essa promessa é para quem não nega o nome de Jesus. Essa promessa que estamos apresentando, aqueles que são fiéis, aquele que vencer, fidelidade, lealdade. Apocalipse 3, versículo 8, aquele que guarda a palavra, diz assim: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse trecho faz parte dessa carta que iniciamos lendo, a igreja Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Conheço as obras que você realiza. Se o Senhor Jesus escrevesse uma carta de nós, a nosso respeito, escreveu da igreja de Filadélfia na ocasião, e escreveu mais 6 cartas, isso é, Jesus apresentou a João que entregasse a essas igrejas. Se escrevesse para nós, como seria essa carta para nós, irmãos, da parte do Senhor Deus? Nós teríamos chance de ouvir da parte de Deus coisas boas? Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Foi algo negativo, mas veja o positivo. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa igreja boa, Filadélfia. A outra, a seguinte, Laodiceia, essa é horrorosa. Não sei como seria nós, não sei como seria a igreja brasileira, a igreja do tempo que nós estamos vivendo. Seja fiel, mesmo em tempos de instabilidade, irmão, seja fiel. Vivemos o tempo de instabilidade, seja fiel. Deus está formando colunas. Deus quer fazer de mim, de você, de cada um, colunas. Colunas mostra firmeza, estabilidade.
Deus está formando colunas. Busque permanência em Deus, não nas estruturas humanas. Não busque estruturas humanas. Valorize sua identidade em Cristo mais do que reconhecimento terreno. A identidade em Cristo é justamente nosso envolvimento com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade, e não com reconhecimento terreno. Lembre-se, os nomes que importam são os que Deus escreverá sobre nós. Diga amém. Cheguei metade da mensagem, irmãos. Tenho mais um pouquinho a caminhar. Não deveria pedir para os irmãos que redobrasse a atenção. Quero crer que todos nós estamos bem atentos à palavra de Deus. Diga amém. Bem atentos. Mas agora, apropriado sobre cuidando da nossa salvação. Não que aquilo que falamos não tenha nada a ver, tem tudo a ver, mas um pouco mais agora direcionado. Cuide da sua salvação. Em Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, ele observou isso. Amados meus, como sempre vocês obedeceram, sempre, não só na minha presença, porque às vezes, porque está presente, a pessoa quer mostrar-se melhor, Nós temos que mostrar que lado nós estamos. Diga amém. Tem um pastor aí que não tem muita coisa boa para falar dele. Mas uma frase que ele falou, isso eu assisti, mas falou corretamente, Disse assim: tem hora que temos que mostrar que lado estamos, que lado nós estamos. Amados meus, como sempre vocês obedeceram, sempre, não só na minha presença. Ali tem o irmão da igreja, hein? Cuidado, é o que está falando aí, ele escuta e vai contar para o pastor depois lá, o pastor está ali nessa festa aqui, então deixa a bebida de lado, então aí, o pastor está na festa aí, vai que ele olha na mesa e vê lá o copo espumante, Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é fidelidade a Deus, e não buscando honra dos homens, não buscando a aprovação dos homens, mas buscando a aprovação de Deus. Diz assim: desenvolvam a sua salvação. A salvação tem que ser desenvolvida, não descuidada, não levar de qualquer maneira. Nunca olhar para os outros e achar que estamos fazendo melhor porque outros são mais relaxados do que nós, mas olhar para quem de fato levam com seriedade, para que possamos fazer melhor ainda. Se não tem referencial humano, olhe para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos deu a salvação. Não foi pastor que deu salvação, não foi igreja que deu, mas foi o Salvador nosso Jesus Cristo. Ele nos deu a salvação e temos que prezar por ela. Desenvolvam a sua salvação, diz assim, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fundamentando aqui, vivemos tempos em que muitos enxergam a salvação como uma experiência que ficou lá no passado. Eu lembro que um dia entreguei a vida para Jesus. Eu lembro. Ficou no passado. Ficou um ato, ficou uma ação, ficou um acontecimento, mas ficou no passado. Essa salvação tem que ser desenvolvida.
desenvolvida a cada dia, aperfeiçoando na santificação em Cristo. Tivemos a santificação inicial, a santificação diária agora convém a todos nós. Teremos um dia a santificação final, quando daqui seremos tirados. Mas estamos aí vivendo nas experiências a cada dia da salvação. A Bíblia nos chama a viver uma salvação contínua, ativa e vigilante. Paulo escreve aos Filipenses não apenas para lembrá-los da graça de Deus, mas para exortá-los a cooperarem com essa graça, cuidando da salvação recebida com seriedade. A salvação é um dom gratuito. É um dom gratuito de Deus para nós. A salvação vem de graça para nós, mas exige responsabilidade. É como dissemos aqui, é simplesmente uma simples comparação. Pegamos o veículo de alguém que não é nosso e vamos a cuidar com responsabilidade. Porque se fosse meu, ia cuidar bem, mas é de outro, vou cuidar mais ainda. Se eu tivesse pago essa salvação, cuidaria muito bem, mas foi dada para mim, foi pago um alto preço, devo cuidar muito mais ainda, com muito mais responsabilidade. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A salvação é pela graça, não por obras. Mas isso não significa passividade, não fazer nada por ela. Deus fez tudo para mim. Não, Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele deu o que nós não poderíamos comprar. Nós não teríamos acesso à salvação pelas obras que nós poderíamos fazer aqui. Ele deu para nós, mas não quer dizer que sejamos passivos agora com respeito àquilo que de graça nós recebemos. Desenvolver aqui, no grego, significa trabalhar até o fim, levar à plenitude. A salvação é trabalhar até o fim. Lute por ela, lute. Foi dado para você. Preciosidade da salvação, que nós temos um pouco de conhecimento pelo que a Bíblia diz, mas quando chegarmos no céu e nós enxergarmos de fato o que nós tratávamos de salvação aqui na terra, tudo isso é salvação. Jamais imaginava, jamais. Que coisa linda, que vida bela, maravilhosa. Nós apenas falando de salvação, vivemos esse mundo conturbado, tantos problemas, parece que sufoca a beleza da salvação que temos recebido do Senhor nosso Deus. Então, desenvolver aqui significa trabalhar até o fim, levar à plenitude. Temor e tremor não é medo escravizador, mas é reverência, não é ter medo de Deus. Na ocasião, um guia para mim numa viagem diz: vocês falam que tem que ter temor a Deus, que tem que ter medo dele? Nada. Esse temor não é esse temor ter medo de Deus. O temor é ter reverência, senso de responsabilidade e dependência total de Deus. Esse é o temor que nós temos que ter. É uma ilustração simples, como quem cuida de uma planta preciosa. Ela rega, ela poda, ela protege, e assim cuidamos daquela planta. A salvação, a vida espiritual também são esses cuidados que nós devemos ter. Nós cuidamos, nós regamos, trazemos o alimento, nós temos acesso a Deus coerente à salvação que nós recebemos dele. É justamente esse cuidado da vida espiritual que nós temos. A vida cristã é uma parceria com Deus. Nós não levaremos até o fim em pé, nós cairemos, seremos sufocados pelas lutas, pelas provas, pelas tentações, mas somos parceiros de Deus. Diga amém. É a parceria com Deus, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua o querer
realizar. Não estamos aqui sozinhos no processo, irmãos, graças a Deus. Deus age em nós através do Espírito Santo que nós temos recebido. Ele age em nós, nos dando o desejo, desperta em nós o desejo. Às vezes a pessoa não tem muita vontade de vir à igreja, não tem muita vontade de ler Bíblia, não tem vontade de orar, mas tem vontade de fazer outras coisas. Essa vontade de outras coisas é carnal. E quando desperta na pessoa a vontade de ler Bíblia, de orar, de vir aos cultos, é obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quanto mais temos Deus, mais vontade temos de tê-lo. E quanto menos temos de Deus, menos vontade temos de tê-lo. Vai se perdendo, vai distanciando. Então, uma vez que temos que lutar por esta salvação, temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para Ele colocar em nós mais desejo, que é o querer, e a capacidade, que é realizar, de viver segundo a sua vontade. É uma cooperação. Deus age em nós para que seja o querer e efetuar. Nós buscando, nós desejando, porque é obra de Deus em nossa vida. Essa cooperação, nós então respondemos à graça de Deus. Ele que nos capacita. Tudo que temos, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A graça veio para nós, para justamente fazer com que pudéssemos abrir o coração pela misericórdia e compaixão dele. De nós apenas funcionou dar ouvidos, depois de uma ação de querer, de desejar, de fazer escolha, tomar decisão. Quando falamos isso, que de nós é muito pouquinho, isso anula o orgulho espiritual. Porque eu sei, porque eu posso, porque eu. É como aquele que antes era chamado, ou tinha como na sua construção, ou na sua feitura, Lúcifer, portador de luz. Porque eu subirei, porque eu serei, porque o orgulho fez com que caísse, perdesse tudo, orgulho. De nós também, porque eu leio Bíblia, porque eu oro, porque eu faço jejum, eu jejuo 3 vezes por semana. Não, irmãos, tem que estar lá embaixo, sufocado. Se Cristo não fosse nosso parceiro, irmãos, nós estaríamos no chão, jogado. Então, anula o orgulho espiritual, também anula o nosso desânimo com a presença de Deus, porque é Ele quem nos sustenta. Cuidar da salvação e viver em obediência contínua. Não foi até o mês passado, esse mês mais, o mês que vem mais e mais e mais, cada dia como florescendo, como incendiando a nossa vida. Como sempre vocês obedeceram, foi o que Paulo disse aos irmãos, como sempre vocês obedeceram. A marca de quem cuida da salvação é a obediência perseverante. É a pessoa que persevera. Paulo louva a obediência deles, não apenas quando ele estava presente, mas também em sua ausência. Eu louvo a atitude de vocês, porque vocês são obedientes, não quando estou apenas presente diante de vocês, mas quando estou ausente, tomei ciência que vocês são obedientes. A verdadeira maturidade cristã se revela na constância, na fidelidade, mesmo quando ninguém vê. Não precisamos fazer as coisas para as pessoas verem. Não, precisamos chamar a atenção de Deus por aquilo que nós fazemos. Não é para as pessoas verem, mas para Deus ver. Quando você está no quarto, ajoelhado, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Não precisa sair na rua para você fazer oração conforme os fariseus, os sacerdotes, aqueles religiosos da época em praça pública, vestia aquelas roupas, mangas largas com um sininho, ficava nas esquinas com as largas orações, e as pessoas que não tinham conhecimento passavam perto e diziam: esses homens são santos. Não,
são santos ignorantes, faziam para se aparecer, para chamar atenção. A verdadeira maturidade cristã se revela então na firmeza, na obediência. Salvação não é um rótulo que se carrega, é uma vida que se vive. Eu sou salvo, cadê? É a vida vivida, que está vivendo, que você carrega essa salvação. Cuidar da nossa salvação é responder diariamente, todos os dias, a graça de Deus, com fé, reverência e obediência. É permitir que Ele, Cristo, continue sua obra em nós. Ele começou uma grande obra em nós, está trabalhando em nós continuamente, até que Cristo seja formado em nosso caráter. Paulo escreveu aos Gálatas justamente isso, capítulo 4, no verso 19, diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quem conhece a história dos irmãos da galáxia, os irmãos Gálatas, sabe que houve a conversão deles, foram para Cristo, deixaram as leis de lado, porque estavam apegados às leis. Aí a graça entrou no coração de cada um deles, e tem então o tempo da lei e o tempo da graça. Não tem como fazer as duas coisas. Um foi o tempo da lei, com Cristo iniciou o tempo da graça. A lei não foi em hipótese alguma ruim, ela direcionou a Cristo, ela apontou para Cristo. A lei serviu de aio, de guia. A lei dizia: você vai ser condenado se você não buscar um Salvador. A lei nos empurrou para Cristo. Agora vivemos pela graça de Deus, não mais por lei. Então esses irmãos estavam indo bem. Aí surgem os falsos irmãos, falsos mestres, falsos pregadores, que tem a rodo por aí, irmãos. Tem pessoas que, em vez de sair na rua pregar o evangelho, fica pescando em aquário. Pescando em aquário. E assim esses foram pegos também e voltaram para a lei, irmãos. Misturaram tudo, graça e lei. E Paulo então sofreu com essa igreja. Vocês voltaram. Por isso disse assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Enquanto de fato Cristo não for formado em vocês, eu sofro como que dores de parto. Não negligencie a tão grande salvação que nos foi entregue. Hebreus 2, 3, estamos aqui já fazendo o fechamento. Digam amém. Alguns ficarem em dúvida, falam esse amém, mas tudo bem, estão encerrando. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nosso Jesus Cristo, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Nós temos uma história bonita. O nosso Senhor Jesus Cristo veio enfincar, iniciar a igreja verdadeira. A igreja que não está contida num prédio, mas o reino se espalha por toda a terra. Ela foi depois confirmada pelos apóstolos, homens que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus. Chegando até nós essa pregação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou até nós a salvação. Como escaparemos nós se não levarmos a sério esse presente que recebemos? Veja que o termo diz tão grande salvação, tão grande. É algo que não dá para
mencionar ou dimensionar ou mensurar. Não dá. Não tem números, não tem letras, não tem um equipamento para medir tão grande salvação. Por isso custou muito caro para Deus, para o Pai. Custou muito caro. Nossa alma custou muito caro. Mas Ele fez com prazer. Ele foi até a cruz. Não desistiu da missão. Mesmo que foi oferecido para Ele sair desse percurso, mas Ele seguiu em frente. Tudo por causa de você. Tudo por causa de mim. Por causa de nós. Foi por amor. Diga amém. Foi por amor. Ele foi até o fim. E as suas últimas palavras: está tudo consumado. Concluí, terminei. A salvação está ao alcance de todas as pessoas. Chegou para mim, chegou para você, e nós temos a tão grande salvação. Como não levar a sério, irmãos? Como vamos escapar se nós não levarmos a sério? E como não levar a sério algo tão grandioso que nós temos, irmãos? Como não levar a sério? E se nós não levarmos a sério, irmãos, vai ser cobrado de nós. Cada um examine a sua vida. A pergunta é: você tem desenvolvido a sua salvação? Não é apenas ter, mas desenvolver a cada dia. Davi disse assim, num exame da sua vida: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Examine a sua vida. Não perca a oportunidade, as oportunidades que Deus tem dado. Um dia será tarde demais. E esta noite é a grande oportunidade para nós levarmos a sério essa salvação, tão grande salvação, com responsabilidade, com a nossa fidelidade, nossa lealdade e nossa obediência. Digam amém. Senhor, recebemos a Tua palavra. Recebemos de bom grado, qualquer que seja a exortação que o Senhor traz para nós. Nós recebemos de bom grado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu graça, força para sermos perseverantes. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Teu amor foi e é incomparável. Um amor profundo. Esse amor que nos comove. Esse amor que nos surpreende. Como o Senhor pôde nos amar tanto assim? Como pôde dar para nós a salvação, sendo nós pecadores? Obrigado, Jesus. Precisamos, Senhor, de fato estarmos envolvidos com a Tua vontade, para nós nunca esquecermos de dizer sempre a Ti obrigado pela nossa salvação, de sempre sermos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Jesus, por nos sustentar, segurar nossas mãos frágeis nas Tuas mãos poderosas. Obrigado, Senhor, porque até aqui, como parceiro que o Senhor é de nós, pela salvação que nos desse, nunca deixou que desanimássemos, que perdêssemos esta tão grande salvação, mas trazemos conosco a cada dia. Obrigado, Jesus, por nos sustentar. Te amamos e te adoramos, Senhor. Amém. Aplauda Jesus bem forte, irmãos. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Glória a Deus, louvamos a Deus pela palavra que Ele tem colocado aos nossos corações, que nos ensina a sermos uma coluna que sustenta. E
como colunas também fomos chamados para fazermos parte desta obra, também em toda a questão da administração da igreja, de podermos ser contribuintes dessa obra maravilhosa que o Senhor deu a nós. Então nós vamos neste momento estar apresentando diante de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, contribuições para a obra do Senhor. Hoje estamos celebrando oferta de primícias, oferta no altar. Você, quem sabe, separou sua oferta, suas primícias, você tem a condição de trazer ao altar, faça isso com alegria, com dedicação exclusiva à obra de Deus, e nós vamos poder celebrar a Deus juntos, tudo aquilo que Ele tem preparado a nós. Alguns irmãos puderam trazer alimentos, o quilo do amor, que nós celebramos juntos aqui no segundo domingo do mês. Estamos fazendo isso com toda alegria, com toda gratidão em nosso coração. Então eu convido a igreja a se colocar em pé neste momento. Nós estaremos apresentando diante do Senhor toda a contribuição nesta noite, apresentando em consagração a Deus nossas ofertas, dízimos e os alimentos que foram trazidos, clamando sempre a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família. Ore diante de Deus agora. Senhor Deus e Pai Celestial, apresentamos diante de Ti, diante do Teu altar, toda a contribuição nesta noite para a Tua obra, ó Deus. Os nossos dízimos em sinal de fidelidade, de compromisso, as nossas ofertas em sinal de voluntariedade, amor, de gratidão, de alegria, ó Pai, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas necessidades, e assim, Senhor, queremos ser participantes também da Tua obra, podendo, ó Deus, fazer com que através da nossa contribuição, o Evangelho, o Reino se expanda, outras vidas sejam alcançadas também, ó Pai. Consagramos a Ti, ó Pai, todas as contribuições, a nossa oferta de primícias, separando as primícias a Ti, separando a primeira parte para a Tua obra. Assim, ó Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor, diante do Teu reino, ó Pai, apresentando com alegria e gratidão em nossos corações, também apresentando os alimentos que aqui estão, ó Senhor, sendo ofertados pelos irmãos, por famílias, por células, para que outras vidas também possam ser auxiliadas, Senhor, na questão e na condição física. Abençoe a esses que receberão, que possam acima de tudo receber da Tua palavra, receber o Evangelho, receber o pão da vida. Assim nós oramos, ó Pai. Abençoe a todos que assim têm feito, que assim têm ofertado com alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, com alegria ofereço o seu melhor diante da casa de Deus. Você que trouxe a sua oferta de primícias aqui no altar, oferta no altar. Luz das nações que dissipa
A toda igreja, a paz seja convosco. Jantar dos namorados, rodízio de pizza, R$ 95,00 o casal, lá no Le Pizza, com participação especial do pastor Mariano e da Andréia. Adquira já! Campanha beneficente em prol ao nosso templo no Jardim Santa Carolina. 1 quilo de feijoada, R$ 35,00. Entrega dia 14 e 15 na Casa de Carne Churrascão. Adquira o seu com a liderança. Nova turma do curso de noivos. Interessados? Procurar a Secretaria da Igreja. Campanha de 40 dias de jejum e oração do Grupo Missionários e Mulheres. Procure a liderança no templo para saber o dia e a escala. Vem aí o próximo encontro de vencedores, dia 11, 12 e 13 de julho. Procure a secretaria e faça sua inscrição. Os nossos avisos já estão no mural. E dos recados apresentados, campanha beneficente em prol do Templo Jardim Santa Carolina. Então, a pessoa adquire, seja aqui na Catedral ou qualquer templo filial. Depois, a entrega vai ser nos dias 14 e 15 na Casa de Carne Churrascão. Então, é uma campanha beneficente. Estamos lá para finalizar, pelo menos a parte do reboco, deixar em condição de já receber os vitrôs, portas, para tão logo nós iniciarmos lá os nossos trabalhos. Então, os irmãos participem, certamente vão sentir muito bem a participação, adquirindo aí o quilo de feijoada e sabendo que a sua participação está lá também marcada, a sua presença aí com essa campanha beneficente. Também estará aqui à frente uma mesa para inscrição do Encontro dos Vencedores. Então, quem não fez a inscrição, deseja fazer, virá aqui à frente para você se inscrever. Encontro dos Vencedores. Esse recado aqui, também as pessoas que vão trabalhar no Encontro dos Vencedores, haverá após o culto, assim que encerrar, no Salão Superior, esse encontro, essa reunião com todos que vão trabalhar. E também interessados em fazer parte do Ministério Infantil. Então, tem pessoas talvez que gostariam de trabalhar, de estar envolvido com as crianças e auxiliar de professor. E, por favor, então, procure a liderança e apresente, eu tenho vontade de trabalhar, gostaria sim. Está aí para você a oportunidade, então, de se envolver com o trabalho com o Ministério Infantil. Amém, queridos? Em pés, nós já vamos para o encerramento. Quero
Agradecer a todos vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais, nossa página no Facebook, o canal do YouTube e TV Leme. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na bênção, fiquem na paz.